Quando se escrever a história das grandes vitórias do homem sobre a natureza hostil, um capítulo estará reservado à rodovia dos imigrantes. Entre no meu carro e na estrada de Santos, você vai me conhecer. De fato, a construção dessa formidável autoestrada entre São Paulo e Santos, particularmente na dificílima travessia da Serra do Mar, é um monumento ao idealismo, à coragem e à infinita capacidade de criação e de trabalho do ser humano. O tempo é cada vez menor. Mas a Imigrantes não é apenas uma grande epopeia bandeirante de nossos dias. Ela foi planejada com um objetivo imperioso e pragmático: abrir um amplo corredor de exportação entre o maior complexo industrial e o maior porto da América Latina. A economia de São Paulo e de vários outros estados brasileiros não poderia mais continuar presa a um tênue fio, a Via Anchieta, que, de grande utilidade na época em que foi construída, chegou próxima da saturação, asfixiada pelo vertiginoso e contínuo desenvolvimento paulista. As curvas se acabam, e na estrada de Santos, A construção da rodovia dos imigrantes é uma história que vale a pena conhecer e eu te conto nesse vídeo. Quando os portugueses chegaram por aqui, fundaram as vilas da região de São Vicente. Por volta de 1553, um grupo de padres da Companhia de Jesus, na qual faziam parte José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, escalaram a Serra do Mar, chegando ao Planalto de Piratininga. Neste lugar, em 25 de janeiro de 1554, fundaram o Colégio dos Jesuítas, ao redor do qual iniciou-se a construção das primeiras casas de taipa, que daria origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Séculos mais tarde, São Paulo se tornaria uma das maiores cidades do mundo. No final do século XVIII, devido às precárias condições do caminho do padre José de Anchieta, que inviabilizava o transporte do açúcar e demais gêneros do Planalto de Piratininga pela Serra do Mar até o Porto de Santos, no litoral, iniciou-se uma nova via calçada de pedras. Por determinação do governador da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena, as obras ficaram a cargo do brigadeiro João da Costa Ferreira, engenheiro da Real Academia Militar de Lisboa. Concluída em 1792, a calçada do Lorena estendia-se por 50 quilômetros, reduzindo em cerca de 20% o percurso entre Santos e São Paulo de Piratininga. Ela foi considerada uma das maiores obras da engenharia na colônia, uma vez que transpor os mais de 700 metros de desnível representados pela Serra do Mar, numa região de mata densa e altos índices pluviométricos, foi um desafio que, para ser vencido, exigiu de seus construtores a adoção de técnicas ainda inéditas na capitania de São Paulo. Menos íngreme, foi a primeira via a possibilitar o trânsito de tropas de muares, consumindo apenas 2 dias na subida. Uma das mais importantes viagens realizadas por essa via ocorreu em 1822, uma vez que, por ela, o príncipe regente Dom Pedro subia a serra em direção a São Paulo, vindo a proclamar, a 7 de setembro, a independência do Brasil. Com a decadência da cultura da cana-de-açúcar e a ascensão do mercado cafeeiro, foi construída em 1844 uma estrada que possibilitava o trânsito de carroças. A ela deu-se o nome de Caminho da Maioridade, em homenagem à recente promulgação da maioridade de Dom Pedro II. Mas a força do café também promoveu o advento das ferrovias na província.
A construção da primeira estrada de ferro de Santos a Jundiaí começou em 1860. No início do século XX, a produção de café no Planalto Paulista conheceu grande desenvolvimento. E o único modo de escoá-la era encaminhando ao Porto de Santos, pela ferrovia e pela estrada, que em 1920 foi pavimentada em concreto, facilitando o tráfego de automóveis e passando a se chamar Caminho do Mar. Mas, devido à presença cada vez maior do automóvel na sociedade paulista, a estrada já não era mais suficiente para atender a demanda por transporte na região. A ferrovia começou a ter congestionamentos e a estrada apresentava vários fatores que limitavam o número de veículos circulando nela. Cubatão estava se consolidando como um grande parque industrial, aumentando ainda mais a demanda pela ligação entre elas. A cidade de Santos e toda a sua baixada estavam se transformando em polos turísticos, o que decididamente exigia uma nova ligação entre a planície e o Planalto. No fim da década de 20, poucos anos após as obras que adequaram para o trânsito de veículos motorizados o Caminho do Mar, ou Estrada Velha de Santos, imortalizada pelo cantor Roberto Carlos em uma das suas músicas, o crescente movimento de automóveis entre São Paulo e o litoral fez surgir a ideia de construir uma nova estrada ligando os dois locais. Em 1929, a Assembleia Legislativa de São Paulo chegou a autorizar uma concessão para a abertura dessa estrada. Porém, a crise econômica que assolou o mundo naquele ano levaria ao cancelamento dos planos. Somente 5 anos depois, quando estudos apontavam já um tráfego mensal de 18 mil veículos pela Estrada Velha, o então governador Armando Salles de Oliveira publicou novo decreto autorizando a construção da rodovia, mas a obra de fato só foi iniciada em 1939. Em maio daquele ano, o interventor federal Adhemar de Barros viabilizou o início dos trabalhos. A nova rodovia teria 53 quilômetros de extensão total, prevendo inicialmente 2 pistas com 2 faixas de tráfego cada no setor do Planalto e uma pista na Serra, onde seriam abertos 5 túneis. Apesar das previsões iniciais chegarem a estipular a conclusão da rodovia em fins de 1941, as obras atrasaram bastante, principalmente devido à escassez de combustível e de outros insumos provocada pela Segunda Guerra Mundial. Com a melhora no abastecimento, o ritmo da obra aumentaria, mas apesar do ritmo mais intenso, as obras da primeira pista só seriam totalmente completadas em abril de 1947, quando ocorreu sua inauguração por Adhemar de Barros, que acabara de retornar ao governo paulista. Em julho de 1953, seria entregue a segunda pista da rodovia pelo governador Lucas Nogueira Garcês. O impacto da abertura da Anchieta se fez sentir de imediato, com um trânsito exponencialmente mais intenso entre o litoral e a capital. A nova rodovia também estimulou o mercado imobiliário nos seus arredores, surgindo indústrias de grande porte e loteamentos em suas margens. O comércio, que aumentava conforme a obra avançava, consolidando um período de grande desenvolvimento econômico na história do município. Logo, percebeu-se que a rodovia Anchieta sozinha seria insuficiente para o volume de veículos e alguma coisa teria que ser feita.
Como o movimento de veículos não parava de aumentar, não demorou para a rodovia Anchieta ficar saturada. No início da década de 70, o plano de construir uma nova rodovia ganhou força quando o estado de São Paulo começou a planejar uma maneira de aliviar o tráfego intenso na rodovia Anchieta, que era a principal rota para o litoral na época. Surgiu então a Rodovia dos Imigrantes, e em 23 de janeiro de 1974 foi lançada a pedra fundamental da rodovia. Suas obras foram divididas em etapas. Primeiro, uma estrada de serviço foi aberta para dar acesso à serra. Trabalharam nela cerca de 15 mil operários, 100 engenheiros e centenas de máquinas. Mesmo nos anos 70, a preservação ecológica foi levada em conta. Por isso, arbustos e gramas acompanharam toda a via. Os locais que serviam para acampamento das obras tornaram-se bairros e até os dias de hoje abrigam famílias. Em 28 de junho de 1976 foi inaugurada a pista ascendente. E quando surgiram os primeiros planos para a concessão das rodovias administradas pela Dersa, surge a ideia de conceder o sistema Anchieta Imigrantes à iniciativa privada em troca da construção da pista descendente. Em 27 de maio de 1998, a empresa Ecovias receberia a concessão por um período de 20 anos para operação e manutenção de todo o sistema Anchieta. Dentre outras exigências, o contrato estabelecia que a concessionária deveria construir a pista descendente da rodovia dos Imigrantes. Em 2001, foi inaugurado o sistema de pedágio eletrônico conhecido como Sistema Sem Parar. Isso agilizou ainda mais o tráfego e facilitou a cobrança de pedágios. Em 2002, sob concessão da Ecovias, a Imigrantes ganhou a tão falada segunda pista para a descida. Muita tecnologia e trabalho árduo foram empregados para a construção da via, que tem longos trechos em concreto, pistas com qualidade e diversos túneis. Com um projeto refeito em relação ao original de 1986, a pista descendente possui túneis ainda mais longos e viadutos mais modernos que os da pista ascendente. Ao longo dos anos, a Rodovia dos Imigrantes passou por várias melhorias e expansões para atender o crescente fluxo de veículos. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região e no turismo, tornando o litoral de São Paulo mais acessível aos moradores da capital e aos visitantes. Hoje, a Imigrantes, junto com a Via Anchieta, é uma das principais rodovias do Brasil. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, considere te inscrever-se. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!